Olá! Hoje vamos falar de fármacos antidepressivos. E para melhor compreendermos esses fármacos, precisamos falar sobre as bases fisiopatológicas da depressão. A depressão é o nome genérico que damos a diversos transtornos de humor, e o distúrbio mais representativo dessa classe é a depressão maior. E para que um paciente seja diagnosticado com depressão maior, ele precisa apresentar sintomas como humor deprimido, anedonia, que é a falta de prazer em atividades notadamente agradáveis, insônia ou hipersonia, fadiga, perda ou ganho significativo de peso e pensamentos de morte durante pelo menos 2 semanas. Algumas teorias buscam explicar a fisiopatologia da depressão, e a mais difundida é a das monoaminas. A teoria monoaminética sugere uma desregulação nos níveis de neurotransmissores do tipo monoamina, ou seja, dopamina, noradrenalina e serotonina no encéfalo. Essas monoaminas são os principais neurotransmissores de sistemas modulatórios difusos centrais. As projeções dopaminérgicas se originam no tronco encefálico e se estendem pelo hipotálamo, córtex pré-frontal, parte basal do prosencéfalo, estriado, núcleo accumbens e outras regiões. Esse sistema dopaminérgico está relacionado ao prazer, à recompensa, à cognição, ao sono e à vigília. As projeções noradrenérgicas se originam no lóculo cerúleo do tronco encefálico e se estendem para o córtex pré-frontal, parte basal do prosencéfalo, tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo, e também para a medula espinhal, onde regula as vias da dor. Essas projeções no encéfalo regulam o humor, a vigília e a cognição. E as projeções serotoninérgicas partem do tronco encefálico em direções semelhantes à das vias noradrenérgicas, com projeções adicionais para o estriado e núcleo accumbens. Essas vias regulam o humor, a ansiedade, o sono e a dor. Na hipótese monoaminérgica, um déficit desses neurotransmissores levaria à desregulação desses sistemas modulatórios centrais. Essa teoria, no entanto, não explica por que o efeito dos fármacos antidepressivos demoram semanas para ocorrer, sendo que o aumento da disponibilidade de monoaminas na fenda sináptica ocorre em minutos a horas. O déficit de monoaminas levaria os receptores a um estado de suprarregulação e, portanto, ao utilizar um fármaco antidepressivo que aumenta a oferta dessas monoaminas, a latência estaria associada a uma nova regulação desses receptores em resposta ao aumento da disponibilidade de aminas biogênicas, entrando assim no estado de infrarregulação, sendo responsável pela melhora clínica do paciente. Portanto, não é apenas o aumento da oferta de neurotransmissores. Dessa forma, o arsenal terapêutico disponível foca em aumentar a disponibilidade das monoaminas na fenda sináptica, de modo a regular esses sistemas modulatórios que levam à melhora do quadro do paciente. Os antidepressivos são divididos em diferentes classes, sendo os principais os inibidores da recaptação de monoaminas, subdividida em inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO. Vamos começar falando dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A serotonina é formada a partir do aminoácido triptofano e, uma vez armazenada em vesículas, é liberada na fenda sináptica a partir da chegada de um potencial de ação. Uma vez na fenda sináptica, ela interage com seus receptores pós-sinápticos em células pós-sinápticas, e o término de suas ações decorre da captação pela célula pré-sináptica mediante a ação de transportadores de serotonina, denominados SERT. E uma vez recaptada pelo neurônio serotoninérgico, ela pode ser degradada pela monoaminoxidase, MAO, que é uma enzima mitocondrial. Os fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina atuam inibindo o transportador SERT,
e aumentando assim a quantidade de serotonina na fenda sináptica, deixando os neurotransmissores disponíveis para se ligarem a seus receptores pós-sinápticos. Os principais fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxetina, a sertralina, o citalopram e o escitalopram. Os efeitos colaterais incluem cefaleia, náuseas, enjoo, diarreia, disfunção sexual e insônia. Vamos falar agora dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina possuem mecanismo de ação semelhante aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Além de inibirem os transportadores SERT, também inibe os transportadores responsáveis pela recaptação de noradrenalina, conhecidos como NAT. Muitas vezes, o efeito sobre o transportador da noradrenalina aumenta junto com o aumento da dose, ou seja, o efeito sobre a captação de noradrenalina é dose dependente. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina ainda são capazes de aumentar a dopamina, especificamente no córtex pré-frontal, o que pode explicar suas vantagens terapêuticas representadas por maior eficácia no tratamento da depressão maior. Os principais fármacos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. Seus efeitos colaterais mais frequentes incluem náuseas, cefaleia, disfunções sexuais, tontura, insônia, sedação e constipação. A terceira classe de fármacos que vamos falar hoje são os antidepressivos clássicos, como os tricíclicos, que recebem esse nome em função de sua estrutura química. Eles atuam de forma muito semelhante aos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, bloqueando os transportadores de recaptação de noradrenalina, NAT, e de serotonina, SERT, aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica e melhorando assim o quadro depressivo. Alguns representantes dessa classe são a clomipramina, a imipramina, a amitriptilina e a nortriptilina. Apesar de muito eficazes, esses fármacos não são a primeira escolha terapêutica, pois possuem muitos efeitos colaterais, que são devidos ao bloqueio dos receptores para acetilcolina do tipo muscarínico, dos receptores H1 para histamina, dos receptores alfa-1 para noradrenalina e dos canais de sódio sensíveis à voltagem. O bloqueio dos receptores colinérgicos muscarínicos, que já foi descrito em nosso vídeo sobre fármacos anticolinérgicos, pode provocar boca seca, visão turva, retenção urinária e constipação intestinal. Ao bloquear os receptores H1, os antidepressivos tricíclicos podem causar ganho de peso e sonolência. Já o bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos pode resultar em hipotensão ortostática, sonolência e tontura. Já o bloqueio dos canais de sódio sensíveis à voltagem no coração e no cérebro, mediante a superdosagem de antidepressivos tricíclicos, pode provocar coma, convulsões, arritmia e até a morte. Por fim, uma outra classe de fármacos associada ao efeito antidepressivo abrange os inibidores da monoaminoxidase, que podem ser de ação reversível ou irreversível, seletivos ou não seletivos para as isoformas MAO-A e MAO-B. Os principais representantes dessa classe são a feneuzina, a tranilspromina e a iproniazida, todos inibidores irreversíveis e não seletivos da MAO. A MAO é uma enzima mitocondrial, ou seja, encontra-se associada à membrana externa de mitocôndrias e possui duas isoformas, a MAO-A e MAO-B, sendo a MAO-A mais abundante nos tecidos do que a MAO-B.
e ambas encontram-se distribuídas em células do sistema nervoso central, além de outros órgãos e tecidos como fígado, intestino e pulmões. A MAO-A é responsável principalmente pela degradação de serotonina e noradrenalina. E o déficit dessas monoaminas tem relação a distúrbios como depressão e outros transtornos de humor. Já a MAO-B atua principalmente degradando dopamina, sendo a dopamina um neurotransmissor importante para o controle de movimentos voluntários, e a redução de seus níveis é associado à doença de Parkinson. A partir do uso de fármacos inibidores não seletivos e irreversíveis da MAO, ambas as isoformas são inibidas, tendo, portanto, um aumento de dopamina, noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Porém, o uso de fármacos inibidores seletivos pode aumentar a oferta de um dado neurotransmissor sem aumentar a oferta do outro na mesma proporção. A clorgelina é um inibidor seletivo e irreversível da MAO-A, e a moclobemida é um inibidor seletivo e reversível. Dessa forma, inibidores seletivos para a isoforma MAO-A são eficazes para o tratamento da depressão e outros distúrbios de humor, visto que proporcionam um aumento de serotonina e noradrenalina. A selegelina é um inibidor seletivo e irreversível da MAO-B. Já a exatina é um inibidor seletivo e irreversível. E como vimos, os inibidores seletivos da isoforma MAO-B são utilizados para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, devido ao aumento de dopamina na fenda sináptica. Atualmente, os inibidores da MAO são pouco prescritos, pelo fato de existirem outras opções terapêuticas mais modernas e com menos interações medicamentosas. Uma interação importante dos inibidores da MAO é a chamada reação do queijo. Essa reação ocorre quando há ingestão de uma amina simpatomimética denominada tiramina, uma substância presente em queijos envelhecidos, vinhos, cervejas e carnes defumadas e fermentadas. Em condições normais, mediante a ingestão de tiramina, a MAO intestinal é capaz de degradar essa amina simpatomimética sem provocar efeitos colaterais, como o aumento da pressão arterial. Porém, quando há ingestão de tiramina concomitante à inibição farmacológica da MAO de modo não seletivo e irreversível, a tiramina não é mais metabolizada e alcança a corrente sanguínea, determinando seus efeitos simpatomiméticos devido ao aumento da oferta de noradrenalina. Isso resulta em um aumento do tônus dos vasos e de todas as atividades cardíacas, que levam à elevação da pressão arterial, podendo provocar uma crise hipertensiva. Dentre os efeitos colaterais mais comuns desses fármacos incluem tremores, excitação, insônia e aumento do apetite. Ufa, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, salvem, curtam, comentem e compartilhem. Sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no YouTube. E até a próxima!